Fala, mestres! Boa noite! Passando aqui primeiro para falar que hoje temos uma live, um aulão ao vivo aqui para vocês sobre as chaves da organização de um desmonte. Então, você que tem um desmonte, ferro velho, uma autopeça, um CDV, um desmanche, como você quiser chamar, mexe com um carro ou tem interesse em abrir um desmonte um dia, então seja bem-vindo. Essa live, esse conteúdo é para você. E bora chamar aqui o nosso convidado especial, meu parceiro Kaique. Bora lá. Mas, bora, para quem não me conhece, sou o Rodrigo. Junto com o Kaique somos os caras que encabeçam esse movimento chamado Mestre do Desmonte. É hoje uma empresa, né? E a gente, o nosso propósito do Mestre do Desmonte, se você não nos conhecia, é levar a transformação para os ferro velhos, CDV, desmanche, autopeças, a serem um desmonte do futuro. A gente tem certeza do futuro que será o desmonte automotivo. A gente sabe com todas essas políticas socioeconômicas, toda a parte ambiental, né, ecológica que o país vem vivendo, e o mundo, na verdade, e sabemos que o desmonte será um grande protagonista desse futuro de um mundo mais sustentável, né? Se a gente quiser falar de salvamos a Amazônia, temos que falar de reutilização de peças usadas. Mas não será da forma como a gente pensa, e levando com a barriga e carro jogado no pátio e óleo virado, né? Será diferente, você precisa dessa transformação. Então, Caicão, se apresenta aí, bora começar. Bora. Bom, da minha parte, para quem não me conhece, eu sou o Kaique. Sou responsável lá pela Nevada Ecopeças, sou proprietário também, um dos sócios de lá. Junto com o Rodrigo também nessa empreitada do Mestre do Desmonte. Sou engenheiro de produção, então isso me ajudou bastante com essa questão de definição de processos, de gestão como um todo dentro da empresa. Tive experiência fora do país, o Rodrigão, inclusive, em uma delas, foi com a gente. Isso que ele citou foi muito importante, a nossa visita lá, para captar essa informação, para ver que realmente nós temos um horizonte a seguir. Lá na Europa, por exemplo, eles estão há alguns anos na nossa frente. Assim como eles já estiveram na posição que nós estamos hoje, há 20 anos atrás, nós também estaremos na posição deles daqui a alguns anos, não sabemos quanto exatamente. Mas então, o mais legal é isso, é saber que esse setor tende a crescer cada vez mais. Isso aqui não é brincadeira, a gente não está aqui para ficar perdendo tempo, para ficar de conversa. Não, o negócio vai acontecer mesmo, pessoal. O negócio vai pegar nos próximos anos no desmonte automotivo aqui no Brasil, hein? No Brasil, na verdade, não, na América Latina, tá? Porque são países que são parecidos com a gente, alguns mais, outros menos, mas que todos, isso no mundo inteiro, tá rolando essa onda de crescimento, de reciclagem automotiva como um todo, seja na reciclagem no peso ou na reutilização das peças. Então é isso, bora começar a live. O assunto de hoje é organização do seu desmonte, que é o assunto, inclusive, dessa primeira semana, das 10 semanas desse evento espetacular que a gente preparou para vocês com todo carinho. Espero que vocês curtam bastante, aproveitem bastante, tomem todas as informações possíveis, absorvam bastante, porque tudo isso vai ser gratuito para vocês. Exato. Então, bora lá, bora. A importância, né? O assunto dessa live são as chaves da organização de desmonte e a importância de você organizar um desmonte, né? Mas, Rodrigo, qual que é o princípio da organização, né? A definição da organização em um desmonte automotivo. O que é a organização em desmonte? Quando a gente fala em organizar um desmonte, a primeira coisa que vem na mente é estoque. Ah, quero ter um estoque bonito, quero guardar as peças em caixa, prateleira, chão polido, coisa mais linda do mundo, porta-pallet, coisa. Mas isso só vai ser possível quando você tiver uma base bem feita. Você tem que ter uma boa gestão, você tem que... eu acho que o primeiro, primordial de tudo, onde a gente até responder uma caixinha dessa, é o credenciamento, né, Kaique? Sem credenciamento, dá para ser organizado? Fica Assim, bem na sola, né?
Você, na verdade, a questão da organização você talvez até consiga, mas aí você trava A no. organização física consegue, né? Mas, cara, para você ser um desmonte, o primeiro passo é ser legalizado. Comprar sucata, comprar no CNPJ, vender no CNPJ também. Não acho que é só comprar, você tem que vender. Recolher os seus impostos faz parte do jogo. Quando a gente entra, quando a gente decide sair do CLT e empreender, a gente sabe que vai ter imposto a ser pago. Cara, faz parte. É injusto em várias partes? Eu também acho injusto. Mas é necessário e faz parte do jogo. Se a gente for organizado, a gente consegue pagar o imposto. O que o rapaz colocou no meu estado não existe a legalização do Detran, né? Tá tudo bem. O que a gente diz é o seguinte: você tá legal, não é só o credenciamento, né? Você tá legalizado? Ah, não prestei Detran? Tá tudo bem, é isso aí. É isso que a gente fala. Não dá para você pegar um credenciamento se não tem, né? Então, só para vocês entenderem aqui, então, um dos primeiros passos é essa parte de credenciamento, legalização, abertura de CNPJ, tudo isso aí, o imposto, né? Tudo que a gente sabe que precisa. E a partir daí que você tem uma empresa aberta, aí você começa nos pontos corretos. Como? Funcionários, carteira assinada, né? Você tem que ter os funcionários legalizados, né? Por quê? Dá um beleza, aparece o beleza na tela. Por quê? Porque isso gera uma segurança tanto para o teu funcionário quanto para você. Isso faz parte da organização de desmonte, né? Seguir as leis da cidade, tudo isso aí. Então, você tendo essa estrutura não seria somente teórica, né? Porque envolve algumas coisas físicas também, mas toda essa parte de negócio, de empresa aberta, impostos recolhidos, funcionários capacitados, treinados, né? Aí você começa a ir para um novo nível. Você compra legal, você organizou a sua compra, de onde é que eu compro, disso, daquilo. Você define tudo isso aí, faz um plano de ação da tua empresa, para onde a nossa empresa, da onde veio, o que a gente está passando, para onde vai. Isso você vai organizando até para saber como eu vou organizar o meu estoque, ou se eu vou comprar um galpão, se eu vou alugar. Foi algumas das perguntas que nos fizeram, né, Kaique? E a gente, Exatamente. por exemplo, aqui, o Garagem Autopeças tem sede própria, o Nevada ainda tem barracão alugado. Mas os dois são estratégias. Não é porque o Kaique não quis comprar, não. A estratégia do momento de hoje é melhor estar alugado. Nós Exato. já estamos em outra estratégia que é melhor ter comprado. Então, assim, mas para isso, para a gente ter isso definido, precisa estar organizado, né, Kaique? Exatamente. A gente fala de gestão, e hoje eu estava. Aconteceu hoje, inclusive. Veio um rapaz lá que vende plástico bolha para mim e ele segue a gente no Nevada, acabou conhecendo o mestre, começou a perguntar. Aí ele falou: vocês ensinam sobre organização, né? E ele, assim, é uma pessoa leiga sobre o setor, leiga também sobre essa questão técnica de gestão, o que é gestão, como aplicar. E ele simplificou de uma forma tão boa que a gente pode explicar para vocês. Por exemplo, tem muita gente que não entende essa. Pô, mas o que eu faço? Gestão? Mas como que eu faço gestão? Na verdade, basicamente é você saber organizar tudo. Organizar o seu estoque, organizar as áreas, organizar área por área, desmontagem, descontaminação, área de cadastro, área de anúncio, tudo organizado. Isso é você saber aplicar gestão. Então, quando a gente fala de gestão, automaticamente nós estamos falando sobre organização. A chave é lógico, o Rodrigo falou aqui, é muito importante que ele falou de estar de acordo com as leis, de estar, né, contribuindo ali os seus impostos. Claro que se você estiver no início da sua trajetória, isso não é tão importante. Pô, então, vou ter que investir uma fortuna agora com. Não, talvez você não tenha capital, né, não é a realidade de todo mundo. Então, eu tenho pouquinha coisa, começo pequenininho, começo com lote de peças e tal. A gente tem um público aqui que abrange muita coisa. A gente não tem Exato. estoque de montes já consolidados, a gente entende que alguns estados não têm O credenciamento ainda. começo é diferente, né? A gente entende que. Thalita Santiago, estamos aqui com vocês, mestre, obrigado.
Então a gente entende que o começo sim, tem que ser definidas prioridades, tem que ser definidas as prioridades no começo. Mas aí já vem a Você não pode. organização, né? Organizar as Claro, prioridades, né, cara? claro, claro. E é o que o Rodrigo citou agora, por exemplo, que foi uma pergunta que fizeram, se vale a pena a gente comprar ou alugar. É simples. Você tem R$ 1 milhão, vamos supor, um exemplo. Se você investir 600 mil, 700 mil, valor ilusório, aqui em São Paulo, por exemplo, não existe esse preço. Mas se você investir 600 mil em um galpão, você só tem 400 para trabalhar com infraestrutura e sucata. Se você alugar um galpão e investir tudo em infraestrutura e sucata, esse 1 milhão ele começa a ter retorno muito mais rápido. Então, nesse sentido, por exemplo, compensaria você alugar. Agora, eu estou num lugar muito bem localizado, esse lugar vai valorizar bastante, eu não pretendo sair daqui, estou com capital disponível a ponto de não precisar investir em infraestrutura nem sucata, já tenho o suficiente. Aí, ok, pode ser uma estratégia legal. Ou vai tipo assim, vou financiar o terreno, o galpão, e vai ser um valor parecido com o aluguel. Pô, nem pensa, isso aí financia. Mas então, assim, mais para isso, por que que essas coisas também têm que estar definidas na hora da organização? Que a gente fala muito de estoque, né? Organizar o estoque. Mas assim, pô, eu tô num ponto que não é meu. Aí Valeu você bem aí. pensa, será que eu alugo, eu construo porta-pallet, mezanine, coisa arada, e depois vou ter que levar tudo para outro lugar? Será que vai dar certo? Até por isso que você tem que ter definido, saber para onde a gente vai, é um dos pontos primordiais de tudo isso aí. Eu defini, pô, eu sei, a minha empresa vai trilhar esse caminho aqui. Eu estou num galpão alugado, eu vou depois para tal galpão, tal, assim, ela vai crescer, porque a gente tem que ter ambição e a gente, só que também com o pé no chão, né? Saber para onde vai é interessante. Então, pô, eu vou organizar o meu estoque, que é aqui que a maioria da galera nos pergunta, né? Eu vou botar em caixa, tá? Quando você for para outro galpão, vai servir essas caixas lá? Não, lá não vai servir, vai ter que ser assim. Então, já pensa no futuro para não ter que ter tanto retrabalho depois. Então, porque às vezes só monta a mesma prateleira no outro lugar e tá tudo bem. Pensa, você tem que refazer todas as caixas, todo aquele problema. Então, assim, a gente sabe. Eu conto aqui por experiência própria, porque a gente nunca mudou de endereço. Quer dizer, só lá no começo o meu avô mudou, né? Mais de 20 anos atrás. Mas agora a gente faz 20 anos, 21 anos que a gente está no mesmo endereço. Mas construímos galpão de um lado, galpão do outro, tirou peça daqui, botou peça para ali. E, cara, dá um problemaço isso aí. Quando a gente entendeu, por exemplo, hoje, a gente um dia ainda quer ir para um galpão maior. A gente está com quase 2.000 metros, mas quer ambição, quer crescer mais. Mas hoje o nosso estoque é simplesmente carrega num caminhão e leva ele inteiro para outro lugar. Muito fácil, muito prático. Então, a gente montou a nossa estrutura organizacional de estoque justamente pensando nessa questão. Se um dia a gente se mudar, se um dia tiver que ir para outro lugar, dá para fazer? É fácil? Então, a gente montou. Então, a gente primeiro entende para onde que a nossa empresa quer ir e começa a organizar da base. Toda essa questão documental, toda essa parte, e aonde que chega o veículo, Caio? Primeiro ponto que ele chega é a desmontagem. Aonde que começa a organização de uma empresa? Na desmontagem. Na desmontagem. Se a tua desmontagem for desorganizada, se você desmonta carro de qualquer jeito, vai ser reflexo. Imagina, as peças vão seguindo de qualquer jeito, você acha que lá no final tu vai conseguir arrumar elas? Cara, já tá tudo virado. Então, assim, não tem lógica. Então, lá na desmontagem, a gente começa com o processo bonitinho. Desmonta os carros, etiqueta as peças, ou você cadastra lá, depende do método que você usa na tua empresa. Isso, a gente fala de vários métodos, mas ele se resume em um só, né? Que é desmontar a peça, higienizar, subir para o sistema, estocar e vender. Agora, como você faz esse passo a passo, aí você aplica a tua realidade. Eu tenho uma, o Kaique tem outra aqui, mas é muito parecida, funciona super bem, e você Isso aí é pode ter outra, né? sim. Isso aí dita as regras do jogo, o que o Rodrigão falou, porque assim, a forma que você faz individualmente é o que vai definir o qual resultado você vai ter.
qual resultado você terá. Então, por exemplo, a minha linha de produção hoje funciona com, vou dar exemplos, tá? 5 colaboradores, eu produzo 150 peças dia, tá? Quando eu falo produção 150 peças dia, é que eu gero 150 peças em todas as etapas. Então, eu desmonto 150, eu higienizo 150, eu cadastro 150, eu anuncio 150 e eu estoco, guardo 150. Se eu alterar alguma coisa no meu processo na qual eu consiga fazer 152 ou 153, ou eu consiga, por exemplo, reduzir de 5 colaboradores para 4, isso aí muda tudo. Tanto na velocidade de crescimento da sua empresa, porque se você está produzindo 150 por dia e passa a produzir 160, vamos dizer assim, conseguir aqui um método no qual até aumentar o número de colaboradores mesmo, faça uma conta lá, pô, se eu aumentar 10 peças dia, vezes 24 dias no mês, são 240 peças a mais, um colaborador, 240 vende quanto? De 200, qual que é a minha taxa de conversão? A cada 240 eu vendo 3. Meu ticket médio é R$ 300. Está todo mundo acompanhando meu pensamento? Estou indo muito rápido, Rodrigo? Não, tá Meu de ticket, boa, tá de boa. meu ticket médio é R$ 300. 300 vezes 3 peças que eu vou vender, R$ 900. Quanto que é o salário do meu colaborador? 1.500. Não Opa, pagou. e se eu mudar? Essa é a conta. Isso dita tudo. E Então, à medida que isso é a gestão, né? isso é a gestão de processos. De processos. Isso aqui não envolve estoque. Organização também. Isso também é organização. Você Exato. manter um setor organizado, manter tudo muito bem etiquetado, tal, 5S, né? Tudo identificado, tudo pronto, preparado, pré-definido, padronizado. Tudo isso interfere diretamente no lucro que você vai ter no final do mês. Então, aí volta naquele assunto, não, a sucata tá cara, como estão pagando tudo isso? Faz tempo que eu não estou comprando. Então, essa é a chave, é quando o pessoal começa a entender que os pequenos detalhes, as pequenas mudanças, tanto no processo como até no seu estoque, na otimização do seu estoque, de reduzir o espaço, de otimizar o seu espaço e assim caber mais peças sem a necessidade de se mudar para galpões maiores. Claro que nós precisamos, Mais custos e tudo isso aí, né? com certeza. Então, tudo isso são pequenas causas que você consegue alterar, que isso aí está sim sob o nosso controle, porque, por exemplo, o que não está no nosso controle? Leis governamentais, por enquanto. A gente não consegue alterar, por exemplo, o Simples Nacional, a maioria dos montes que já estão num padrão maior tem problemas com o Simples Nacional. Qual que é o limite do Simples Nacional? A gente não tem como interferir nisso. Esquece. Esse é o limite e ponto. Exato. A não ser que você queira fazer alguma manobrinha fiscal. Aquele é o limite, a gente não tem controle sobre aquilo. Agora, tudo que está dentro da nossa empresa, tudo que passa pela nossa mão, tudo que nós definimos, tanto como processo como estoque, a gente tem a capacidade de mudar, de testar coisas novas e de sempre estar melhorando. Existe um termo que se chama melhoria contínua, né? O Kaizen. E ele fala para você, eu acho que até o Tony tá aí, hein? O Tony da Exclusive Autopeças postou hoje, 1% por dia. Se você melhorar 1% a cada dia, no final do mês, no final do No ano, final do mês é 30%. Isso é muita coisa, cara. É um número, para uma empresa, é um número gigantesco. 30% é muita coisa. E essa questão de todas as áreas têm que se conversarem. Nenhuma área, por exemplo, a minha desmontagem produz um carro a cada 2 dias, vamos dizer, que dá ali 350, 400 peças, tem gente que fala 1.000 peças, mas 350 é a realidade, mais ou menos, né, Kaique? O carro popular sim, e um pouco menos. um veículo, um SUV, assim, né? Vamos botar 350 peças. Ela produz um carro a cada 2 dias. Então, todos os seus processos têm que fazer, no mínimo, 175 peças a todo dia. Então, assim, tu tem que lavar 175 peças por dia, né? Você tem que higienizar 175 peças por dia, você tem que cadastrar 175, você tem que anunciar 175 peças por dia. Aí você tem que ver, pô, eu tenho um colaborador para anunciar as peças. Cara, não vai dar certo. Não vai dar. Na primeira semana vai só sobrar umas pecinhas, na segunda vai sobrar mais. No final do mês, no final cada 2 meses, cara, vai ter uma montanha de peças. Aí você comprou o carro, você produziu o carro,
e as peças estão onde? Todas paradas. Aí você higienizou as peças, já o que aconteceu? Pegou pó de novo. Pegou pó, sujou, enfim. Vai ter que fazer o quê? Limpar a peça novamente. Vai diminuir mais ainda o anúncio das peças. Então, assim, talvez antes de fazer um carro a cada 2 dias, tenha pessoal suficiente para anunciar os carros a cada 2 dias. Então, as linhas têm que se conversarem. A gente falou até esses dias de ter, para ver como tudo é organização, né? Você não tem como ter gestão sem organizar, tá? As duas palavras, elas estão juntas, é como se fosse quase a mesma coisa. E aí, nesse sentido que você falou, Rodrigão, entra a identificação de gargalos, né, que é um processo extremamente importante na gestão, que é você entender aonde que o seu processo produz menos. No seu exemplo, 175 peças por dia em cada etapa do processo, mas uma etapa ela produz 150 ou 140, Vai aquela ter um etapa gargalo ali. se tornou um gargalo. O gargalo, o que ele Ou faz? vai, Ele afunda. Então, a sua produção ou vai geral ter. ela vai cair no nível dos galos. Então, a identificação de gargalos é importantíssima, porque aí você trabalha em cima do gargalo. Opa, peraí, será que eu preciso melhorar as ferramentas do meu colaborador? Preciso melhorar a área que ele está trabalhando? Preciso aumentar um colaborador? Um está dando conta? Ah, o celular dele é muito lento, a internet está muito lenta. O que eu posso fazer para melhorar aquela etapa do processo para que ela possa produzir o equivalente às outras etapas e equiparar todas as peças produzidas, né? Exato. É muito. A gente às vezes pensa assim, não, é só contratar mais pessoas. E fazer gestão não é isso. Ser eficiente, você pode ter uma gestão eficaz, né? Você chega no resultado, independente do que acontecer. Agora, para você ser eficiente, você tem que chegar no melhor resultado possível com os menores recursos possíveis também. Então, assim, Perfeito, né? perfeito. Chegar, Essa é pô, a frase. é só Anota essa contratar mais frase. gente. Pede para eles anotar essa frase aí, Rodrigão. Essa frase que você falou é a chave. Essa chave é frase aí, quem quiser anota, né? Ser eficiente é fazer o melhor, chegar no melhor resultado possível com os menores recursos possíveis também. Então, nem Exato. sempre contratar alguém é ser eficiente, às vezes você só está sendo eficaz. Se você acha que está tudo bem, cara, perfeito. Mas dá para ser melhor, dá para ser eficiente. Então, às vezes o que o Kaique falou, pô, é trocar um celular, é fazer uma bancada melhor para o colaborador, é botar ele sentado, é botar ele em pé, não sei. É fazer alguma gestão. Quando a gente reformou, a nossa área de desmontagem não é o jeito que eu ainda quero, principalmente após voltar dos desmontes europeus, né? Então, é uma realidade um pouco distante, mas a gente vai chegar lá ainda. Talvez será até um pouco para ego próprio fazer uma desmontagem daquela, mas um dia eu vou ter, não sei quando. Nem que eu nem use, só faça um galpão com uma desmontagem daquela para eu achar bonito. Não vai demorar muito, não. Mas quando a gente reformou a nossa área de desmontagem, agora a gente, vocês acompanharam, a gente só pintou e tal, nada, não foi essa, mas essa reforma que a gente separou a desmontagem da higienização e começamos a aplicar os processos bem forte, a gente nem era tão forte aqui nas redes sociais ainda. Cara, a nossa produção, mesmo antes do elevador, a velocidade aumentou, eu acho que 3 4 até 5x, tá? Foi muito rápido. As coisas melhoraram de uma forma gigantesca. A gente desmontava no comum, sem elevador, e aonde desmontava, lavava as peças, o padrão que a gente sempre viu, né? E tava tudo bem. Aí a gente separou as áreas primeiro, fez uma área, a gente pretendia colocar o elevador, fizemos uma área, as bancadas e tal, separamos a parte da higienização. Estou fazendo aqui um estudo de caso para vocês, está mostrando um caso real. E a gente, cara, desmontava um carro por semana, 2 carros por semana no máximo, mas assim, que chegava peça boa lá no anúncio, cara, diminuía bastante. Muita peça se perdia, muita peça lavava, daqui a pouco sujava de novo, acontecia tudo um BO.
Então a gente separou, dividiu, começamos a fazer essa separação, aplicar os processos em todas as áreas. Aí beleza, a desmontagem ficou top, legal. Não tinha nem elevador, mas já melhorou muito a velocidade. Aí depois as peças iam para uma outra sala que não era organizada. Pô, as peças se perdiam lá. Caramba, cara. Pô, assim não dá. Daí perdi a peça. Pô, a peça saiu tudo bonitinha, se perdia lá. Até que a gente. Não, peraí. O processo tem que ser otimizado em todas as etapas. Então, opa, desmontou organizado, higieniza organizado, bota na sala de espera organizado, cadastro organizado, anuncia para estocar. Porque se um desses processos falharem, vai dar problema em todos os outros. Então, assim, a tua empresa, o que define ela ser eficiente ou não é o conjunto de resultados. Não é que você anuncia 1.000 peças por dia ou que você desmonta um carro por semana. Não é isso quem define. E nem quanto você fatura, tá? Não é, isso não define nada. Ah, eu faturo 5 milhões por mês. Tudo bem, você é eficiente ou você só está sendo eficaz? Ou você só está na loucurada? Pode acontecer. A gente, há mais de 10 anos atrás, a gente tinha mais de 400, 500 carros no pátio. Cara, era uma loucura. Faturava um monte e no final sobrou o quê? Sobrou um trabalhão do caramba para resolver pepino, conta em cima de conta, aquela loucurada toda. Por quê? Porque não tinha organização. Um carro chegava, tirava motor e caixa, puf, jogava tudo fora. Cara, era uma loucura. Produzia 4 carros por dia. Mas gestão, eficiência e organização não existia. É o mais legal de tudo isso, você falando assim, veio também na minha memória aqui como que funcionava o Nevada, é que todos os desmontes trabalhavam da mesma forma. Aquela pilha de. Pô, eu lembro, manga de eixo, cara. Tinha uma pilha de manga de eixo, uma pilha mesmo, assim, ó. Aí chegava um cliente lá, pô, tem a manga de eixo do Corsa? Ah, vou lá ver. Pegava. Tu olhava para a E não pilha, faz, não não tem faz não. tanto tempo, não faz tanto tempo. Nós estamos falando de 10 anos atrás. 10 anos Exato. atrás, para uma empresa, É muito veja bem, é pouco tempo. Um planejamento de 10 anos pode se inserir no longo prazo já, mas dependendo da empresa, até um médio prazo. Depende o planejamento, qual que é o esperado Exatamente, dele, né? exatamente. E, cara, tu chega numa pilha de montante, tu olha para ele, Não, ah, cara, não tem não. a gente tinha que procurar loucura. E muitas vezes falava para o cliente que não tinha, e aí passava uma semana, pô, velho, olha a Chutava manga a de peça, tropicava nela. e aí, desperdício total. Então, assim, pessoal, tudo isso que a gente mostra hoje, que a gente faz hoje para vocês, não foi uma coisa planejada do zero, não foi acontecendo. A gente Não, foi. não foi tirado do chat GPT, a gente viveu isso aí, cara. A necessidade foi chegando, à medida em que a gente foi crescendo, foi aumentando vendas. É como eu digo, até dentro da imersão, a gente fala da aula do mercado, das aulas lá do Mercado Líder Platinum, né? Como obter a medalha do Mercado Líder Platinum. E é isso. A gente foi obrigado a se organizar, porque senão a gente não ia conseguir continuar. À medida em que as vendas foram aumentando, os problemas foram aumentando juntos, os colaboradores, a equipe foi tendo que aumentar, e aí você começa a ter problema com o colaborador, você começa a ter problema com o processo, você começa a ter problema com o estoque, você começa a ter problema com tudo. E aí sim a gente foi se adequando. Então a gente começou totalmente errado. Quem está começando agora, ou quem já começou há menos tempo e já tem esse mindset de organização, que é o que a gente está passando aqui para vocês, é muito mais fácil. Então, a curva de crescimento de vocês, tendo acesso às informações certas, é claro, tende a ser muito maior do que a nossa. A nossa curva de crescimento foi lenta, devido a, claro que a nossa, quando eu digo a nossa, envolve muitas pessoas, inclusive, que estão aqui, que estão ainda numa curva lenta. Hoje a gente conseguiu acelerar essa curva, conseguiu ampliar essa curva de crescimento, mas se a gente tivesse começado certo há mais tempo atrás, com certeza hoje a gente estaria entre os maiores desmontes do Brasil, enfim, passando muito mais informações, muito mais conteúdo. Não, a gente teve que aprender na raça. A gente teve que vir, sofrer na pele, passamos perrengue mesmo, cara. Eu lembro assim de perder noites. Isso não faz nem 10 anos, faz pelo menos uns 5, que noites sem dormir assim, puta.
que eu vou fazer? E aí hoje a gente chegou num patamar que nós estamos conseguindo nos organizar melhor. Tá 100%? Não, inclusive o que o Rodrigo falou aí faz total sentido, ele acabou de citar isso. Hoje nós estamos pagando ainda por esses erros do passado. Eu ainda tenho peças que não estão cadastradas do estoque antigo, que eu não paro pelo valor agregado das peças, que é baixo. Então eu não paro a minha equipe que, pô, tá entrando sucata nova todo dia, toda semana, tá entrando peças boas com ticket médio maior. Vou parar a minha equipe, já fiz aquela conta de contratar uma pessoa para fazer aquilo. Por enquanto a conta ainda não está fechando. Então até hoje a gente traz essa sombra do passado que a gente teve desorganizado, de um passado que a gente teve sem gestão, de um passado que a gente teve sem fazer um bom marketing, enfim. E Desculpa, assim, eu falo. para até para chegar agora nesse nível de. O Kaique postou hoje ainda, né? Que organizou uns motores ali do. Pô, organizou e vendeu, cara. Então, assim, mas para fazer isso precisa de gestão. Por exemplo, a gente tinha um corredor, não era muita peça, mas aquilo ali me incomodava tanto, que era de peças que não estavam cadastradas, estavam abandonadas lá. Aí eu fui e tal, falei, pô, a gente precisa fazer isso aí. Conversei com o pessoal da empresa, a gente, não, vamos organizar, beleza. Mas para fazer aquilo ali, a gente não simplesmente pegou as peças, botou na produção e tal. Não, a gente se organizou. A gente foi lá, estocou mais peças, aumentamos um pouco a produção de peças sem cadastro. Então, acumulou um pouco mais de peça. Lá na parte do cadastro, aproveitamos as férias de uns colaboradores, fizemos uma jogada ali. E aí o pessoal da desmontagem foi lá, pegou essas peças, ajudou na higienização, colocou no processo, paramos uma semana ali mais ou menos, foi bem na semana que a gente já queria pintar a desmontagem, dar um talento ali. Então a gente juntou duas partes, pô, em uma semana foi embora, resolveu aquilo ali. Mas o nosso era pouca peça. Então foi muito mais fácil. Pô, agora, pô, tenho 20 mil peças aqui que não tá organizada, né? Não tá feito os anúncios, tá no modelo velho, enfim. Cara, você precisa fazer. Isso é dinheiro ficando para trás. Tem que ver igual o Kaique fala. Tem peças que às vezes vale mais a pena jogar fora, né? Do que fazer esse anúncio, enfim. Mas precisa fazer essa gestão. Para você organizar, precisa de gestão. Para ter gestão, precisa falar em organização. Só vou aqui responder Eu tenho só um. um. Quando você vai ler a pergunta, eu vou dar um exemplo prático. Dois exemplos práticos. Esse do motor foi muito legal que eu falei hoje, porque a gente tinha 5 motores, eu fiz uma relação. Todos os motores bem baratinhos, assim, 3,5, 4 mil, 4,5. O que vendeu hoje, inclusive, era um Zetec Rucan, vendeu por 4,5. Falei para os meninos, pode colocar um preço baixo, preço promocional, porque essa peça já está aqui há muito tempo. Essa sucata, ela já se pagou há muito tempo. Isso aqui já não era mais nem para estar aqui. Então, isso é um exemplo de peças que a gente tem que ter aquela estratégia de promoção, aquela estratégia promocional. Um outro exemplo que também aconteceu essa semana foram aqueles atuadores da caixa evaporadora, atuador de ar forçado, que direciona o vento, se vai com a Uhum. peça na mão. E essa sim a gente tinha lá, cara, juro, eu tinha mais de 20, eu parei de contar. Tinha mais de 20 do mesmo modelo, acho que era Honda, se eu não me engano. Eu vou fazer o quê? Aí eu olhei no Mercado Livre, várias anunciadas 59, 49, 39. Eu vou, Carta. eu vou gastar colaborador, vou gastar insumos, né? Vou gastar etiqueta, embalagem, vou ocupar um espaço Tempo. na prateleira, vou gastar tempo para deixar várias peças iguais anunciadas por R$ 49 para saber se vai vender, porque se já tem um monte. Se eu já tenho um monte na minha loja, se tem um monte no Mercado Livre, já é um ótimo indicador que aquela peça não é um produto bom de venda. Então, por que eu vou dispor de tudo isso, investir tudo isso sendo financeiramente ou de tempo, para ter essas peças lá? Não, eu preferi simplesmente fechar o olho e descartar. Ah, vende um lote. Pô, é aquilo que a gente fala, quando a gente vende lote, se a peça vale R$ 50, você vai vender o lote por quanto? 5 uma pela outra? O cara que comprou por 5, ele vai vender por quanto no Mercado Livre? Por 30. O lucro dele está 300% em cima do seu. Porque o seu você teve um custo muito maior. Você não pagou só R$ 5 naquela peça. Isso aí eu estou dando um exemplo de uma peça básica. Então aquilo vai fazer com que o mercado Jogue o fique
preço para baixo. Exatamente, Mas começa a faz depreciar. queimar. É aquilo que tu falou da política do café com leite, né? Queimava café, pô. Perfeito. O Brasil teve uma época que, quando a gente estudou sobre isso na escola, parece loucura. Você fala, caramba. E realmente, na época, ela foi meio pilantragem, né? Não foi um negócio aberto, assim. Mas fez Aqui é total o sentido. Brasil, pô. Mas funcionou, funcionou. Eles queimaram o café foi produzido, aquelas peças foram produzidas. Nós tiramos do carro, demandou tempo, demandou tudo, as ferramentas, foi produzida já. Aí a gente só não finaliza o processo, ela é produzida até uma certa etapa, dali ela é descartada. A mesma coisa, o café, que acontecia? Ele era colhido, ou então nem colhido, já chegava lá na lavoura lá e Queimava vlá, o pé jogava, inteiro. ficava ruim. E aí o que aconteceu? É igual a gasolina, o que aconteceu com o combustível no ano passado, com a guerra, quando pararam a produção, quando pararam a exportação, as coisas O aumentam preço de preço. dispara. Nós que ditamos isso. Quem dita isso somos nós. Se nós Quem implementarmos, tem o produto é que dita essa regra, né? se nós aceitarmos que essa regra existe, que ela tem que ser cumprida entre nós, o mercado nunca deflaciona. O mercado Uma só. política que está acontecendo atualmente ainda é a política do carro zero, né? Antes as montadoras tinham os pátios, cara, caía carro para fora, né? Então, a gente chegava lá para comprar um carro zero, tem muito carro, eles socavam o desconto no carro para tu comprar. Veio a pandemia, deu o problema da pandemia, que a gente sabe que aconteceu, mas eles, opa, peraí, os caras estão pagando mais caro e ainda estão esperando o prazo, para que eu já vou produzir o carro botando dinheiro na frente se eu posso produzir o carro com o cliente pagando? Exatamente. Tá trabalhando com o nosso dinheiro que vai comprar o carro zero, porque tu paga o carro e espera chegar algumas questões, né? Mas Qual quero só que é responder aqui, a galera qual perguntou que é a bastante pergunta lá? da etiqueta que eu faço lá na desmontagem, né? Não sei, acho que a gente tá fazendo também. É uma etiqueta, eu criei essa etiqueta no Bartender. Hoje eu uso IBR, mas eu criei essa etiqueta no Bartender. É um aplicativo. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Amanhã nos stories eu vou botar um link lá, sei lá, de alguma forma, para você entrar ali e baixar essa etiqueta, quem quiser usar. Eu acho que é uma etiqueta 50 Presente. por 40 as medidas. Vai mandar um presentinho pra galera, é isso, Vamos, Rodrigo? vamos mandar aqui um presente. Não vou mandar hoje aqui porque tá lá no meu computador da empresa, então não tenho aqui A para mulher não mandar. vai deixar sei lá agora, né? Já fui lá buscar o carro que eu esqueci. Ó, É, O Vinícius falou aqui, tô lascado, 44 anos de CNPJ. Meu pai era moda antiga, cadastro de nada. bah, Era tudo na canesta, na cabeça. Galpão cheio de peça para lavar e anunciar e cadastrar. Ô, beleza, cara, perfeito, situação perfeita. Você tá com uma cara, faca. vai começar do zero com a experiência, tá top. É muito trabalho, vai dar muito trabalho, mas assim, Vai. você sabendo o que fazer, é só você fazer um mapeamento de estoque, pá, não vou dar o peixe aqui não, a gente Faz, vai... faz uma análise primeiro de tudo que tu tem e define como deve ser o melhor estoque para tua empresa. Ponto. Aí você vai criar um processo da desmontagem em diante, vamos dizer assim. Sai a desmontagem e começa a catar peça num monte. Não sei como é que tá aí, mas dá resultado. 44 anos de empresa, cara, deve ter muita peça de carro antigo que tá virando ouro. Com certeza tem muito dinheiro embaixo disso aí tudo. Então, faz o processo, vale a pena. Avalia essas questões que eu e o Kaique falamos aqui. Tem peça que é mais fácil jogar fora e tal. Por essa questão. Mas É, tem ouro aí, tá? Não até descarta hoje, isso, pelo amor de Deus. Se for descartar, me liga. até hoje eu faço uma triagem, por exemplo, essa semana a gente estava organizando pestanas de porta, frisos, pestanas de porta. E antes de substituir o endereço que a gente está remanejando lá, eu fiz uma triagem, eu mesmo, essa hora eu peguei lá e eu já separei algumas que já estavam no estoque há 3, 4 anos. Todo mundo que é do ramo aqui sabe que tem peças que ficam até mais que isso lá. E aí eu me deparei com algumas repetidas, muito baratas já. Rapidamente consultei o preço, fiquei com o menino me ajudando lá, ele foi consultando o preço. Ah, essa peça aqui custa R$ 50, R$ 70, tem três. Cara, descarta duas, já pega uma. Então, tudo que a gente vai mexer, tudo que a gente vai modificar, já fazemos uma triagem, na qual essa triagem vai reduzir o espaço ocupado no seu estoque. Porque já que você já está fazendo esse remanejamento,
o ideal é que você tenha mais espaço sobrando, não com peças repetidas. Isso é bem legal porque a gente aprendeu lá na Europa também. Os desmontes lá descartam muita peça boa. Por quê? Porque eles já têm aquela peça no estoque. O próprio sistema faz isso. Então, como a gente não tem um sistema inteligente a ponto de já identificar quais peças que são as melhores para ser anunciadas ou não, nós mesmos temos que fazer essa triagem. Isso aí pode partir de você ou você pode capacitar alguém para fazer O também. chat Isso é muito legal. GPT nessa história é a gente, né? Hã? Ah, sim, exatamente. Ó, uma pergunta aqui é interessante. No processo de montagem, vocês comentaram que sai 350 peças em média de um carro. Vocês definem como concluído a desmontagem desse carro quando é anunciar todas as peças? Tem peça que não é anunciada? Então, duas respostas. Primeiro, tem peças que não são anunciadas, principalmente os itens de segurança. Eu aqui não anuncio, estoco todas essas peças, não descarto. Depende, claro, depende da peça, né? Faz a triagem igual. Tem peça que só estoca, tem peça que descarta. E tem peça que vai para reutilização, recuperação, né? Então, tem peças que não são anunciadas, sim. Outra questão, porque por mais que eu não possa vender para o consumidor final, eu posso vender para uma recuperadora, para diversos casos, né? Então, eu mantenho o meu estoque, te mantenho o estoque garagem de peças padrão, mesmo com as peças dos itens de segurança. E a segunda aqui é se a gente define o carro como concluído após o anúncio ou após a desmontagem. A desmontagem foi concluída, o veículo não. O veículo vai ser concluído quando todas as peças forem estocadas. A peça foi não é só não para no anúncio, após o anúncio tem estoque. Todas as peças estão estocadas, o veículo está concluído. As peças estão lá no cadastro, então a desmontagem foi concluída, a higienização foi concluída e o cadastro em andamento. Então, mais ou menos isso aí. Quando a gente fala que desmontamos um carro a cada 2 dias ou produzimos um carro a cada 2 dias, não é que não é que assim, ó, pegamos o carro, o Vectra, por exemplo, aqui na segunda-feira e na terça-feira todas as peças do Vectra estão estocadas. Não é isso. É que a cada 2 dias um carro foi concluído. Então, assim, Isso aí. porque Só não para teria lógica, né? A gente, tipo assim, pegar, começa a desmontar, daí o pessoal do cadastro fica fazendo nada, esperando. Não, ele já está fazendo o carro anterior. Então, só, é uma linha de desmontagem, né? Uma linha de produção. só para a gente ficar na mesma nomenclatura, isso aí na verdade é uma etapa do processo. Então, assim, Exato. quando o carro foi 100% desmontado, a primeira etapa do processo foi concluída. Agora vamos para a segunda etapa, qual que é? Depende, pode ser o cadastro já, ou pode ser a Ou higienização. primeiro. Aí são mais duas etapas. Então, quando o carro foi totalmente limpo, quando todas as peças do veículo foram limpas, as peças, no caso, vão ser cadastradas, né? Venceu mais uma etapa, né? Mais uma etapa do processo. Então, quando a gente fala em etapa do processo, nós estamos falando somente sobre uma coisa, somente desmontagem, ou somente higienização, ou somente anúncio. Quando nós falamos do processo, de processar o carro inteiro, é até todas as peças estarem disponíveis para venda na prateleira. Aí você processou o carro inteiro. Então, essa é a diferença entre a etapa do processo e o processo em si. Rodrigão, a gente tem que finalizar aqui, mano, vai dar hora. Vamos abrir aqui 5 minutinhos de perguntas aí para a galera, só para nós finalizar. Vamos. Lembrando que tem muito conteúdo, são 10 semanas. Vou deixar aqui um espaço para a galera. Vão perguntando aí, a gente vai respondendo quem chegar primeiro aí. Diga O para que quem acontece? já quer começar no Mercado Livre, começar a anunciar quais peças. Anuncie as peças que. Comece com as peças mais fáceis de ser anunciadas. Peças que têm numeração, que têm o part number, porque assim você já gera um volume grande no Mercado Livre. Eu tava comentando até com um mentorado, o Fernandão, ele deve estar aí, o Fernando da F28 lá, espetacular. O cara tá desenrolando na loja nova dele. E ele perguntou sobre isso, pô, o que eu faço para ganhar aquela primeira medalha? Eu falei, Fernando, não se preocupe tanto com isso agora, porque você vai atingir essa medalha, mas sem um volume de anúncios, essa medalha não vai te trazer resultado, porque afinal as vendas elas são uma porcentagem do volume total que você tem de anúncio. Então, eu tenho 100 anúncios,
mas eu fiz aqui, eu burlei para conseguir a medalha. Beleza, cara, você vai ter a medalha, mas aquele sem anúncios não vai te dar resultado. Não vai dar resultado nenhum, né? Então foque na produção de anúncios, foque em quantos anúncios você produz por dia. Aí é que tá a chave, aí que E tá o assim, segredo. ó, começar por exemplo, acredito que essa pessoa, né, já tem as peças desmontadas, tá no método antigo, quer começar, né? Começa arranque, alternador, lanterna, painel de instrumento. Essas peças que mais vendem, elas têm uma boa saída. Então, assim, começa com isso aí, testa essas peças, é muito bom para não tomar reclamação no começo. Isso é interessante para a tua conta atingir um nível legal. Então, é uma boa estratégia. Lanterna, farol, grade, peças que dá melhor envio para desovar, para tentar sair, dar giro. E depois você vai tentando produzir quanto mais peça, mais, lembre-se, seja eficiente, tá? Faça anúncios bons, anúncios que vendam, que convertam. Quem é aluno tem a oportunidade, tem lá 2 metros inteiros, 2 metros não, 2 módulos inteiros sobre Mercado Livre. Então, corre lá. É isso aí. Bom, acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta, né, pessoal? Isso aqui foi uma aula. Espero que vocês tenham anotado, tenham absorvido bastante coisa que a gente falou aqui agora. Vai vir muito conteúdo bom, assim como esse de hoje, nas próximas semanas. Vamos fazer mais lives também. Então, continue acompanhando a gente, tá? Nós estamos com esse projeto, estamos bem empolgados com essas 10 semanas. Vai ser uma coisa bem legal, vamos ajudar muita gente. Eu espero que vocês ajudem a gente também. Como que vocês podem nos ajudar? Interagindo, como sempre, curtindo, comentando, perguntando lá na caixinha de pergunta para a gente responder cada vez mais vocês. E agradecer também o pessoal da IBR aí, ó, muita eficiência nessa live, o sistema aí que o Rodrigão começou a testar Já recentemente. entenderam eficiência. Aí, ó. Falando em eficiência, chegou os caras. Amanhã Agora vocês me lembrem, hein? Primeiro stories que eu fizer amanhã, vocês mandam assim, ó. Ei, não esquece do presente. Aí eu lembro. Eu esqueci um carro, imagina uma etiqueta. Então, passando aqui. Serão 10 semanas, cara, de conteúdo assim, intenso. A gente está gravando muita coisa. O Carlão tá ali, o nosso filmmaker, né? Na verdade, o nosso gerenciamento aqui, nosso gerenciador de todo o conteúdo, coisa. O cara é gigantesco, tá aqui com a gente. Mais tarde vocês vão saber dele. Então serão 10 semanas de muito conteúdo, conteúdo intenso, de verdade. Terá mais lives como essa, terão aulas lá no YouTube. Uma dica para vocês aqui. Esperem, soltei um spoiler aqui, nem sei se eu podia falar. O Carlos vai me matar aqui, mas eu falei, vai ter aula lá no YouTube. Aula, conteúdo zaço para vocês. Reels, stories, cara, tem muita coisa, post, carrossel, tem muita coisa chegando por aqui. Essa é a primeira semana, a gente na verdade estamos no segundo dia da primeira semana, serão 10 semanas, então espero que vocês tenham gostado e bora, mestres. Bora, mestres. Valeu, Rodrigão. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau.